Bom dia, irmãs, graça e paz. Iniciamos hoje o nosso primeiro domingo do ano 2021. E nesse primeiro domingo nós já vamos começar com a lição de número 17, que vai falar sobre uma igreja perseverante, uma igreja ousada. O que nós precisamos fazer, o que é necessário para que nós sejamos também perseverantes e ousados. Assim como era a igreja que estudaremos hoje, a igreja lá de Atos, capítulo 4 e capítulo 5. E hoje nós vamos tomar como base o versículo 12 do capítulo 4 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é justamente Jesus. E essa igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que ela estava completamente voltada para Cristo. Ela tinha Cristo como centro de todas as coisas. Então, era uma igreja que dava um bom exemplo, era uma igreja que vai poder servir como exemplo para as igrejas de hoje, né, com sua perseverança e com toda a sua ousadia. E essa igreja estava correndo certo risco, estava correndo o risco de ser extinguida por causa da perseguição que essa igreja sofria, que vinha do judaísmo. Os seus líderes do judaísmo, eles perseguiam a igreja de tal maneira que, fazendo com que o evangelho não viesse a crescer, porque eles queriam ser os donos da verdade, eles não queriam que os seguidores de Cristo, os apóstolos, que eles viessem a transgredir suas leis judaicas, e por isso eles perseguiam a igreja. E com isso também o judaísmo tentando barrar de todas as maneiras possíveis o crescimento da igreja, a igreja precisou se fortalecer cada vez mais, ela precisou ser mais perseverante, ela precisou ser mais ousada. Só assim, então, ela pôde se livrar, ela pôde conseguir escapar de tantas perseguições. Por quê? Porque uma igreja perseverante e ousada, ela obedece a Deus. É o tópico de número 1. A igreja, apesar de todas as suas dificuldades, estava disposta a sempre fazer a vontade de Deus. A igreja de Atos se tornou uma comunidade cristã especial e, em consequência, entre estes crentes, o que havia entre eles? Havia unidade, havia comunhão, generosidade, havia testemunho com poder e manifestação da graça de Deus de forma copiosa. Havia também liberalidade e havia integridade. Eles entendiam que o propósito de todos era o mesmo. E qual era o propósito deles? Era o propósito de servir a Cristo fielmente. E eles queriam também alcançar a graça divina. E para isso, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam se unir. Eles precisavam tornar-se um só. E assim foi feito. Havendo unidade, seria muito mais fácil eles combaterem o mal. Por quê? Porque eles seriam muito mais fortes se eles se tornassem unidos. Pedro e João, eles chegaram a ser presos. Eles foram presos, porém não havia nada contra eles. Não havia nada que pudesse fazer com que eles continuassem ali naquela prisão. Então, os líderes religiosos, eles se viram obrigados a liberar Pedro e João daquela prisão. Porque a única coisa que eles tinham contra eles era justamente o fato deles estarem pregando o evangelho. E assim, então, eles foram soltos. E a igreja
perseverante e ousada, ela obedece a Deus, mas ela também proclama a Cristo. A igreja de Atos, ela, apesar de procurar sempre vivenciar o Evangelho de Cristo, também tinha seus erros. Não é diferente das nossas igrejas, não é diferente das igrejas do nosso tempo. Assim como eles não eram perfeitos, nós não somos perfeitos. E eles ali estavam procurando viver em unidade, procurando sempre fazer a vontade de Deus, mas também cometiam erros. Por quê? Porque a igreja, ela é feita de homens. Homens que não alcançaram ainda a perfeição, porque nós somos pessoas que vamos sempre procurando buscar a perfeição em Cristo Jesus. Ainda não alcançamos essa perfeição, né? E a igreja de Atos dos Apóstolos era a mesma coisa, eles estavam buscando essa perfeição. Então, eles tinham também os seus erros. E com esses erros aconteceu um fato muito triste nessa caminhada aí dos discípulos, né? Tinha um casal chamado Ananias e sua esposa Safira. Eles fizeram um propósito com a igreja. Eles fizeram um propósito de vender uma propriedade e daquela propriedade, então, eles dariam a oferta deles para a igreja. Porém, eles, em comum acordo, resolveram dizer que o valor daquela propriedade que foi vendida foi um valor bem menor do que na verdade eles tinham vendido, né? Então eles venderam por X e chegaram lá e deram um valor bem menor. E quando Ananias chegou na presença dos apóstolos, ele foi então interrogado a respeito, né, da venda daquela propriedade. E ele falou lá o valor que ele pagou naquela propriedade, assim como ele já havia combinado com sua esposa. E aquele valor bem menor, né, do que era mesmo. 3 horas depois, mais ou menos, a sua esposa também foi chamada. Ela foi chamada e fez a mesma declaração de Ananias, porque eles já haviam combinado tudo aquilo. E os dois foram mortos. Os dois foram fulminados. Mas por quê? Por que Deus fez isso com eles? Só porque eles não entregaram? Deus queria que eles entregassem suas posses? Não, não foi por isso. Porque eles fizeram um compromisso com Deus e não cumpriram o compromisso. O erro não está no valor que você está dando, não é porque você está contribuindo com pouco. O seu erro não está aí. O seu erro está em você não contribuir com amor. Aí é que está o erro. No caso de Ananias e Safira, aconteceu justamente isso. Eles não contribuíram com amor. Todos estavam ali trabalhando juntos, estavam em comunhão, uns ajudando os outros, e eles simplesmente resolveram guardar para eles mais do que eles haviam prometido, porque eles fizeram uma promessa para Deus e não cumpriram. Então, Deus não permite mentiras em seus propósitos e na sua obra. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque Deus não permite mentiras nos seus propósitos e na sua obra. Então, quando nós prometemos algo para Deus, nós devemos cumprir. Porque se nós não cumprirmos com aquilo, nós vamos pagar caro. O homem foi criado com liberdade. Deus nos deu a liberdade para que pudéssemos escolher entre o bem e o mal. Se você escolhe o bem, mas você escolhe o bem pela metade, não vale. Assim como você não pode escolher o mal, mas escolher o mal pela metade. Ou é o bem ou é o mal. Se você escolhe o bem, você tem que procurar sempre andar
na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus requer que você faça e procurando sempre cumprir com seus compromissos para com Deus e para com o seu próximo. Então, a morte desse casal trouxe um certo alvoroço ali entre os crentes daquela igreja. Por quê? Porque naquele momento eles perceberam que a igreja tinha a presença de um Deus. Tinha a presença do Deus verdadeiro, um Deus que ama, um Deus que guarda, que protege, mas também um Deus que corrige. Não era um Deus só que ama e não corrige, não. Deus ama, mas ele corrige. Por quê? Porque ele é pai e o pai, por amor aos seus filhos, ele corrige também, que ele não quer ver os filhos de qualquer maneira praticando, cometendo grandes erros. E assim como Deus não quer que estejamos sempre a praticar nossos erros, ele está ali nos amando, mas também nos corrigindo. A igreja, quando ela percebe que seguir a Cristo pode trazer benefício da vida, e tem uma coisa aqui, ó, o benefício da vida, mas não é uma simples vida, é a vida eterna. É a vida eterna, uma vida abundante. Então, quando o crente percebe isso, que seguir a Cristo traz esse certo benefício, ele procura ao máximo se afastar do pecado. Porque o pecado, qual é a consequência do pecado? A consequência do pecado é a morte. Novamente, os apóstolos foram presos, como nos relata o capítulo 5. Lá no capítulo 5 de Atos, depois eu gostaria que as irmãs até procurassem ler mais atentamente, os apóstolos foram presos novamente. Eles foram presos, mas misteriosamente um anjo veio, abriu a prisão e liberou os apóstolos, mas mandou que eles saíssem a apregoar o nome de Jesus, onde? No templo. Os apóstolos teriam que ser muito ousados mesmo, né? Porque foram presos e agora o anjo chega, liberta os anjos, eles voltam lá para o templo para poder continuar a pregoar, para poder continuar a pregar, a falar do Evangelho, a falar do Cristo. Obediência a Deus é a marca registrada do cristão. Então, olha só, a obediência a Deus é a marca registrada do cristão. Por ela, ele não se importa em sacrificar a própria liberdade ou mesmo a vida. Foi no momento assim que Pedro retomou alguns dos aspectos mais importantes da pregação da igreja dos Atos dos Apóstolos. Vamos recordar alguns. A obediência irrestrita a Deus. Então, a obediência, ela deve ser irrestrita. Então, não tem esse negócio de obedecer a Deus pela metade, não. É obedecer completamente a Deus. A proclamação de Cristo como centro de tudo. A ressurreição e o senhorio de Cristo. Então, de quem que eles estavam falando? Eles estavam pregando sobre quem? Eles estavam pregando o evangelho daquele que era o Senhor, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que agora vive e está entre eles, está entre nós, aquele que nos dá a salvação. E também sobre o arrependimento e remissão dos pecados. Então, por que era importante falar sobre esse arrependimento, sobre essa remissão de pecados? Porque através do arrependimento, nós recebemos a remissão dos nossos pecados e nós somos salvos. O testemunho do crente capacitado pelo Espírito Santo. A partir do momento que aceitamos a Cristo e que nós temos conosco o Espírito Santo, ele então nos capacita. E é ele então que nos ajuda a testemunhar fielmente
desse Deus maravilhoso, desse Deus que faz grandes coisas na nossa vida. Uma igreja perseverante e ousada, ela é semelhante a Jesus. Então, o Sinédrio se reuniu e mandou trazer os homens que estavam na prisão. Quem eram esses homens que estavam na prisão? Os apóstolos, né? Os discípulos, eles estavam lá presos e o Sinédrio se reuniu, mandou buscá-los, porém, quando chegaram lá, perceberam que não havia mais ninguém. Eles já não estavam ali. O que aconteceu? Mandaram, então, procurar por eles e recapturá-los. Recapturá-los, sim, porque no capítulo 4 eles foram presos, agora no capítulo 5 de Atos foram presos novamente. E eles foram levados, então, ali para o Sinédrio. Lá no Sinédrio havia um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era o rabino, era um membro da corte e ele era muito respeitado. Inclusive, Gamaliel era justamente aquele homem que foi o mestre de Paulo, né, que antes era Saulo. E lá em Atos, capítulo 22, no versículo 3, nós vamos ver resposta, vai ter explicação disso aqui, né? Porque eu estou dizendo que ele era o mestre de Saulo. Então, vamos ver aqui, capítulo 22, no versículo 3. Diz Paulo: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, esse Gamaliel que nós estamos falando aqui, que estava ali no Sinédrio, é o mesmo que foi o instrutor, o mestre de Paulo. Bom, então, na presença, o Gamaliel estava ali e falou assim: olha, eu gostaria que vocês tirassem daqui esses homens, porque eu quero conversar com vocês. E os homens, então, foram retirados do local e Gamaliel começou, então, o seu discurso. E nesse discurso, ele estava recomendando àquela corte que tivesse mais moderação, que tratasse com bastante cautela, com bastante cuidado daqueles apóstolos. E ele era um homem de temperamento bastante equilibrado. O discurso de Gamaliel está em Atos 5, vamos ver, Atos 5, versículo 34, 38 e 39, que diz o seguinte: mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha só que ele era um homem muito sábio, né? Então ele falou assim: olha, gente, procura tratar eles com bastante cuidado, com bastante moderação, porque se a obra deles, se essa obra for uma obra de Deus, ela vai para frente. Mas se não for, ela logo vai se desfazer. Porque caso ela seja uma obra de Deus, se nós matarmos esses homens, se nós fizermos qualquer coisa contra eles, nós poderemos ser tidos como contrários a Deus. Nós poderemos ser julgados, né, como aqueles que não gostam, que não querem a Deus. E nós podemos também receber alguma punição. E
então eles falam assim, então tá bom, então nós vamos soltar esses homens, vamos tirar esses homens da prisão. Mas antes que eles saíssem da prisão, eles foram açoitados. Por que eles foram açoitados? Eles foram açoitados como uma maneira de dar satisfação ao povo. Era uma maneira de estar, olha, estou soltando vocês, mas só que vocês devem ser punidos antes. Aquela mania que nós temos, né, de ficar dando satisfação dos nossos atos. A gente faz alguma coisa e quer dar satisfação, faz outra e quer dar satisfação. E nossa satisfação deve ser dada somente a Deus. Só a Ele nós devemos prestar satisfação. Lembrando que o nosso Deus é quem deve punir, assim como puniu Ananias e Safira. Não foi Deus que puniu? Os apóstolos não fizeram nada, mas Deus puniu a Ananias e Safira. E é somente Deus que pode fazer isso, punir. Nossa semelhança a Cristo deve ser em vivermos firmes, mesmo diante das provações. Como tem sido a nossa igreja, as nossas igrejas no nosso tempo? Como tem sido? Será que nós temos sido igrejas perseverantes, igrejas ousadas? Porque um grande desafio do crente é vencer as provações. E como que nós vencemos essas provações? Quando nós estamos firmes. Firmes em Cristo. Firmes naquele que nos garante a vitória. Porque a vitória nós sabemos que vem de Deus. Considerações finais. Que como os discípulos de Jesus, possamos apresentar ao mundo valores, sentimentos e relacionamentos completamente novos, que cada vez mais sejamos semelhantes a Jesus, que como a igreja dos Atos dos Apóstolos, saibamos transformar as circunstâncias adversas em incentivo, a perseverança e a ousadia, que não deixemos de anunciar em todo tempo e lugar que Jesus é o Cristo. Vamos então proclamar que Cristo é o Senhor. Jesus é o Cristo. É esse que nós devemos estar sempre anunciando em todo tempo, em todo lugar. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.